Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini, sejam bem-vindos a mais um vídeo, e esse é mais um vídeo de notícias, começando com Dustin Poirier. Vamos direto pro assunto. Dustin Poirier, atleta peso leve do UFC, falou sobre o brasileiro, também atleta peso leve do UFC, Charles Oliveira, ou Charles do Bronx, né? O Dustin Poirier deu uma entrevista ao BT Sport, e eu vou ler aqui a declaração dele. Ele disse o seguinte: o peso leve está ficando mais interessante agora com Charles Oliveira, ele parece incrível, é um veterano de longa data e tem muito a provar. Ele pagou suas dívidas e fez valer a pena. Também fiquei feliz por Michael Chandler. É bom ele finalmente ter a oportunidade de ganhar o dinheiro que procura e lutar contra o que todos pensam ser os melhores do mundo. Ele estava indo muito bem, vencendo caras durões e é um bom lutador. Aqui está a oportunidade de terminar a carreira na maior organização do mundo e provar seu valor para as pessoas que dizem que o Bellator é uma liga inferior. Parece que ele está fazendo o certo. Bom, então essa foi a declaração do Dustin Poirier, e tocando naquele assunto que é sempre muito discutido, né? Muitas pessoas acabam dizendo que o Bellator é uma liga inferior ao UFC, tem gente que diz que não. Então, pra mim, é aquela coisa, né? Eu sempre tento não ser extremista, né? Não ser nem muito para um lado, nem muito para o outro, 8 ou 80. Por quê? Depende da comparação. Se você for comparar o plantel inteiro de lutadores de um e do outro, né? Você vai pensar uma coisa. Se você for comparar uma categoria específica, pode ser outra. Se você for comparar apenas os campeões, pode ser outra coisa. Então, depende, né? Então, é realmente bem subjetivo, e eu acho que o que ele disse é algo que realmente ajuda, né? O Michael Chandler, que é um cara que veio lá do Bellator, poder fazer a sua estreia e finalmente provar que o Bellator não tá tão abaixo. Mas isso também acaba sendo relativo, porque também tem outros nomes que vieram do Bellator que às vezes não se dá tão bem, né? Ou às vezes um cara que não se dá tão bem lá, mas às vezes pode chegar aqui e fazer diferente. Então é realmente difícil, né, de você mensurar, né? Mas eu já vi várias vezes em comentários aqui nos vídeos e também em notícias, enfim, em qualquer lugar, Twitter, né? Realmente pessoas que tratam o Bellator como uma série B, né? Mas, na minha opinião, foi o que eu disse. Depende. Tem quesitos, universos de comparação que sim, você pode dizer que em relação ao UFC está um degrau abaixo. Mas dependendo do universo de comparação, eu não sei não se está tão abaixo, né? Então, se for comparar às vezes uma categoria, né? O campeão da categoria tal do Bellator com o campeão da categoria tal do UFC, às vezes pode estar no mesmo nível, ou às vezes o Bellator, em teoria, né, na sua visão, pode ser melhor. Então, por isso que eu falo, depende da comparação. Mas, sim, se for generalizar, pegar o plantel, sei lá, o top 15, né, de todas as categorias do UFC e comparar com o top 10, top 15 do Bellator. Aí, no geral, sim, dá pra dizer que o Bellator tá, sim, um degrau abaixo, no geral. Mas foi o que eu disse, você pode achar que não. Então, é uma discussão que não tem fim, né? Mas indo pro outro lado, falando aí sobre o brasileiro Charles do Bronx, né, que eu acho que é a parte que mais interessa aí, é realmente interessante a gente ver como o Charles, que já merecia ter mais atenção pelos resultados que ele já vinha tendo, agora com a vitória sobre o Ferguson ganhou mais relevância, né? Porque realmente o Ferguson é um cara muito bom, que foi campeão interino, é um cara que era para ter lutado com o Khabib ali várias e várias vezes, né? Mas no fim não aconteceu. Então o Charles agora parece que vencendo o Tony Ferguson ganhou muito mais atenção, né? Tá sendo muito mais falado, muito mais comentado, e o Dustin Poirier, que é um cara bem gente fina, né? Acabou aí fazendo os elogios, reconhecendo o trabalho que o Charles vem fazendo. Então isso é muito bom, né? Porque o Charles precisa realmente dessa visibilidade, desses comentários, ele precisa ali realmente estar nos holofotes para ter esse poder de chegar no cinturão, porque a gente já viu que às vezes o cara só mostrar resultado, nem sempre ele chega na disputa pelo cinturão, né? Porque a gente sabe que o cara precisa aparecer, precisa vender, precisa ser um cara que é comentado, um cara que é falado. Então o Charles já vinha trabalhando muito isso, recorde de finalização, um monte de vitória excelente, bônus por performance, etc. Mas mesmo assim, parece que faltava. Mas aí agora que ele venceu o Ferguson, realmente parece que deu uma deslanchada aí, né? Desemperrou, né? Tirou o freio de mão e parece que agora está sendo realmente mais comentado. Mas mesmo assim, a gente ainda não tem certeza se ele vai disputar o cinturão e quando. Então vamos ficar de olho. Mas ter o Dustin Poirier e outros caras extremamente relevantes aí na categoria falando sobre ele de maneira positiva é muito bom, né? Mas vamos para a próxima notícia, que é sobre o treinador do Conor McGregor. E essa notícia ainda tem a ver também com o Dustin Poirier, né? Mas enfim, o treinador do Conor McGregor acabou aí falando sobre esse duelo, né, com o Dustin Poirier. Ele deu uma entrevista ali ao The Mac Life, e o Kavanagh, que é o
treinador, né, no caso, deu algumas declarações e eu vou ler aqui. São 2 declarações razoavelmente compridas, então eu vou ler aqui bem rapidinho. Então vamos lá. Poirier vai lutar com um animal diferente de qualquer um desses caras que enfrentou. Alguém que tem um verdadeiro poder de nocaute para derrubar com um soco. Acho que você pode passar a vida inteira indo a psicólogos do esporte conversando com essa ou aquela pessoa, mas isso não vai apagar o nocaute de sua mente. Poirier sabe que vai enfrentar alguém que pode desligar suas luzes rapidamente e que está muito mais poderoso e experiente do que antes. Essa será uma batalha dura e difícil para Poirier. Foi uma noite ruim para Poirier. Como ele ficou maior, talvez possa absorver mais golpes, mas estará lutando contra um atleta maior também. McGregor e Poirier amadureceram fisicamente. Poirier melhorou, seu volume e condicionamento parecem no ponto, e ele tem a capacidade de aguentar castigos e atacar. Em termos de dificuldade, Poirier está no topo do grupo. Com relação à idade, ambos estão na casa dos 30 e têm famílias. Poirier disputou mais lutas no octógono, mas McGregor nunca parou de treinar, lutou boxe, entre outras coisas. É interessante ver como os estilos se combinam desta vez. Bom, então tá aí mais uma declaração do Kavanagh e eu concordo plenamente com ele, né? O físico realmente dos dois melhorou bastante, né? Realmente, tanto o Poirier quanto o McGregor deram uma crescida, né? Tem mais volume realmente muscular, né? E eu acho que até ali a questão do condicionamento físico, isso falando só da parte física, né? Mas eu acho que até, como eu já falei várias vezes, a parte técnica dos dois, na minha opinião, melhorou demais, fora a experiência que eles têm. Tem essa história também aí de ser uma revanche, então é uma baita luta e eu acho que o ponto final ali da declaração do Kavanagh é algo que torna um pouco mais difícil decidir o palpite, né? É que o Dustin Poirier tem mais lutas, né, no geral, mais experiência no MMA, e ele é um cara que vem bem mais ativo do que o McGregor, né? Então, isso é uma coisa que dificulta ali um pouco o palpite, mas é aquela coisa também. Quando a gente vê o McGregor voltando, geralmente a gente não percebe falta de ritmo, aquele timing errado, pelo contrário, né? Ele volta e volta bem. Então, é uma incógnita, né, a gente saber se dessa vez ele volta bem, mas pegando o retrospecto, geralmente volta. Então, pode ser até por isso também que as bolsas acabam colocando ali o McGregor como favorito. Mas enfim, vamos ver o que vai rolar. Eu acho que é uma baita luta e eu não vejo a hora de assistir porque eu já falei várias e várias vezes, né? Eu sou um fã do lutador Conor McGregor. Pra mim, ele é excepcional. Tem uma trocação brilhante e um poder de nocaute ali com um golpe só, né? Realmente assustador. Então, o Poirier, por outro lado, também é um cara que eu gosto muito, né? E que fez aquela luta com o Justin Gaethje, por exemplo, onde ele conseguiu nocautear o Justin Gaethje, né? Um cara que bate com muita vontade, né? O Poirier, e ele aguenta, né? Que foi o que o Kavanagh disse. Ele aguenta a punição, né? Ele aguenta os golpes ali e consegue bater de volta. Então, realmente é um duelo aí que vai ser interessante. Eu acho que o Poirier dessa vez aguentará, né, mais ali as pancadas do McGregor do que ele aguentou no passado. Eu acho. Eu acho, porque o McGregor também evoluiu, então pode ser que o punch dele ainda seja suficiente. Enfim, vamos ver, é uma baita luta, né? É verdade. Quer dizer, às vezes não. Então é isso, comenta aqui sobre a primeira notícia que foi do Dustin Poirier ou sobre a segunda que foi sobre o treinador do McGregor. Comenta tudo aqui embaixo. Deixa o seu like no vídeo se você gostou, se inscreve no canal e ativa o sininho e eu vejo vocês na próxima. É nóis, valeu, falou!